Nossa convidada é engenheira civil e mestra em geotecnia, estruturas e construção civil pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professora na Universidade Federal de Catalão. Obrigado por aceitar nosso convite, minha querida Ana Larissa. Eu que agradeço, Ricardo, né, pelo desenvolvimento desse projeto tão bacana e por esse convite, que eu tenho certeza que refletir um pouco, né, pensar nessas respostas me fez refletir sobre mim mesmo, sobre a minha trajetória. Então, na realidade, é uma contribuição, né, para o seu projeto, mas ao mesmo tempo para o meu crescimento também. Obrigado, Ana Larissa. Todos nós temos histórias, né, sobre nossa infância. Conte-nos um pouco sobre esse momento tão marcante. Bom, o que eu posso falar, né, lá da minha infância? Eu nasci em Vila Rica, né, interior do Mato Grosso, então tive uma infância típica de cidade de interior, que a gente pode brincar na rua e vai sozinha para o colégio, né, todas essas coisas. Fui filha única até os 6 anos, né, aos 6 anos nasceu a minha irmã, a única irmã, somos só nós duas. Aos 9 anos aconteceu, né, algo trágico, que foi a morte do meu pai. E aí, desde então, a minha mãe nos educou, né, nos criou sozinha. Isso é algo que eu achei importante falar, porque eu acho que é de fato o momento mais marcante, no sentido de mencionar a relação familiar que nós construímos a partir disso, que foi uma coisa trágica, mas a gente, a partir disso, construiu uma relação muito sólida, uma relação de amizade mesmo, né? Tanto com a minha irmã quanto com a minha mãe, e uma relação de apoio, que eu achei muito importante frisar isso, porque quando a gente sai de casa, vai para um curso superior ou vai para uma outra cidade trabalhar, né? Vai em busca de um sonho. Contar com o apoio da família eu considero fundamental. Então, assim, eu quis trazer isso. Acho que essa palavra, apoio, que a partir desse momento que para a gente foi tão difícil e tão delicado, a gente pôde construir essa relação, baseada em muito apoio. Puxa, isso me recorda, Ana Larissa, quando eu perdi a minha primeira avó, vovó Maria, né? Eu penso que eu tinha essa idade, mais ou menos 9 anos, e, nossa, foi muito traumático. Eu achei, eu achei péssimo, porque ela era uma vovó diferente, porque eu fazia xixi na cama. E aí eu ficava com vergonha, né? E aí a vovó chegava para mim e falava, Ricardinho, você sonhou que foi no banheiro? É isso! Então, de uma forma ou de outra, ela amenizava, né, essa situação. Um acolhimento, né? Era um acolhimento. Então, foi a minha primeira experiência com perder alguém, né, que eu tanto amava, né, que foi a vovó. Então, realmente, né, perder o pai com essa idade, ixi, só com a união familiar para conseguir, né, seguir em frente. Né? Que bom que você conseguiu, né, que a família conseguiu vencer esse momento muito traumático. Né? É um momento muito traumático. Sobre você ser filha única até os 6, eu tenho 2 filhos únicos. 2 filhos, um tem 24, o outro 11 anos. 2 filhos únicos. É interessante. Então, nós vivemos isso. Exatamente. Olha, pessoal, aqui eu posto vídeo todas as semanas e é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui. Para você ficar por dentro deste universo que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer muitas dicas, muita coisa bacana que vai agregar em você. Então, também não se esquece, ative o sininho. Ana Larissa,
Larissa, vencido esse momento da infância, aí chega o momento da decisão, né? Termina o ensino médio, e o que te levou a escolher, eu quero ser uma engenheira civil? Essa escolha, ela é sempre um processo, né? Eu acho que para todos nós, a gente quando criança pensa em ser uma coisa e aí a gente vai se moldando, né? Os nossos desejos vão se moldando com o passar do tempo, até que a gente toma de fato a decisão. Eu, quando criança, me lembro de querer ser bailarina. Então, nada a ver com engenharia. Se bem que na engenharia, às vezes, a gente tem que dar uma dançada, né? Sim, sim. Mas, assim, a engenharia mesmo, ela surgiu quando eu trabalhei como secretária num escritório lá em Vila Rica. Eu estava cursando o 2º ano do ensino médio na época. E aí, durante o dia, eu trabalhava nesse escritório de projeto e execução, né, de obras, como secretária. Então, eu desempenhava funções de secretária, mas como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então tinha algum contato assim de Ana, olha isso daqui, olha como que, né, como que isso é feito, vê esse projeto, né, esse tipo de contato. E aí eu pensei, olha, isso aí pode ser uma possibilidade. Então, eu acho que o despertar foi nesse momento. E antes disso, eu pensava em fazer um curso de matemática, porque eu tinha muita afinidade com essa área e gostava muito. Então eu falei, eu gosto de cálculo, tô achando bacana isso que eu tô vendo aqui, né? Vou fazer engenharia civil. Foi isso. A decisão foi isso. Surgiu daí. Surgiu disso. E aí, assim, ainda fui, né, pro 3º ano, foi nesse momento que eu me mudei de Vila Rica, fui para Goiânia, né, para estudar, fazer, né, concluir o ensino médio lá. E aí, no 3º ano, ainda assim, a engenharia civil é uma opção, mas não era a opção. Eu ainda passei por outras. Vou fazer economia, vou fazer administração. Eu me lembro que esse era o leque que eu tinha na época. E aí a engenharia civil, até vergonhoso dizer isso, mas sejamos sinceros, a escolha mesmo foi que um colega estava visitando a gente em casa, fazia engenharia civil na época, e ele me mostrou a regra de recorrência de uma derivada. Isso. Como que eu resolvo a derivada de um x elevado ao quadrado? É 2x. E eu fiquei apaixonada nisso. Sério. E eu achei assim incrível. Acho que justamente por eu já ter essa afinidade, né, com a matemática, e aí ele me mostrando isso, eu falei, nossa, vou estudar isso. Eu vou fazer engenharia civil. Então, assim, esse foi, digamos assim, o martelo batido no momento da escolha da engenharia civil. Foi essa história com esse amigo que fazia o curso. E a minha relação, inclusive, né, a minha tatuagem, ela representa isso. Uma tatuagem de integral, mas ela representa para mim isso. A minha escolha pela engenharia civil. Que, assim, hoje eu considero que, apesar de dúvidas ao longo do caminho, né, mas hoje eu considero que foi uma decisão acertada. Dentre essas outras possibilidades, né, que eu vislumbrava na época, foi uma decisão acertada. Eu acho que eu me dei bem na minha escolha. Apesar de ter sido uma escolha um tanto, né, um motivo um tanto estranho, mas só isso. Que história bacana! Essa eu não sabia. Que joia! Não, incrível, incrível. O momento do despertar, não é verdade? O momento que te fez despertar, olha que interessante. E na graduação, qual foi assim, o principal obstáculo encontrado e como que você fez para superar? Bom, eu acredito que a minha principal dificuldade, né, nesse período da graduação foi a distância da família. Porque eu fiz toda a graduação, né, e até hoje moro longe, né, da minha mãe e da minha irmã. E como a gente teve, né, sempre essa relação muito próxima, para mim isso foi muito difícil.
eu acho que é um momento que a gente sai de casa, mesmo tendo todo o amparo, a gente se sente de certa forma desamparado, porque as decisões, a partir daquele momento, né, a gente passa a tomar as nossas próprias decisões, fazer nossas próprias escolhas. Então eu sentia muito isso, sentia muita falta da minha família. Eu acredito que essa tenha sido a principal dificuldade. Essa dificuldade, ela foi vencida num sentido mais interno mesmo, de entender que apesar de estar distante, eu não estava sozinha. Mesmo longe, eu continuei recebendo o apoio que eu precisava, né, para continuar no curso. E aí também, quando eu entrei no curso, comecei a conhecer um pouco mais a cidade, fazer amigos dentro do curso. Então isso ajudou também, né? A gente deixa de se sentir tão sozinha, mesmo estando distante, né, da família, o que para mim era muito importante. E um outro ponto que, assim, me fez, talvez no primeiro semestre, assim, da graduação, me fez querer desistir várias vezes, além dessa questão da distância, foi a dificuldade que eu tinha. Então, assim, eu gostava muito de cálculo. E matemática, né, cálculos, eu até me dei bem. Mas física, por incrível que pareça, para mim foi ali uma dificuldade enorme. Porque eu consegui entender, mas parece que eu não conseguia processar muito bem na hora de resolver os problemas. Então eu tinha muita dificuldade em física. E aí o que eu percebi assim olhando os meus colegas? Muita da dificuldade que eu tive é porque eu não tive uma base tão sólida, eu não vim com uma base tão firme, né, tão sólida do ensino médio. Eu vim de escola pública, e aí, infelizmente, tem alguns gargalos, como talvez até nas particulares, não conheço, né? Assim, eu estudei 6 meses numa particular e o restante do tempo em pública. E eu vejo que na particular também tinha os seus problemas, né, os seus gargalos. Então eu via isso. Às vezes um colega meu falava, nossa, mas resolve assim. E eu ficava, tá, mas o que é isso? Porque eu não sabia mesmo. E aí, isso foi superado estudando, porque eu acho que não tem outra forma. Então, assim, até aqui, né, eu quero reconhecer, né, uma parceria incrível que eu tive com uma amiga, e a gente estudava muito junto. Então, a gente sempre, outra coisa importante, a gente sempre estudava teoria, depois ia para a resolução de exercício. Então, a gente sempre aliava a teoria à prática, que é algo que, né, eu acho que tem que tocar os nossos alunos. Então, foi isso. Essa dificuldade em relação a disciplinas, eu consegui vencer, né, eu consegui enfrentar estudando. Não encontrei outro caminho. E a questão da dificuldade em relação à saudade, à distância, foi com os meus amigos e foi entendendo que a gente estava fisicamente longe, mas continuava, né? Nós continuávamos ligadas. Então foi entendendo isso que eu percebi que era possível continuar no curso, né? Desistir de desistir. Então, e percebi também que eu era capaz de fazer aquilo que eu tinha me proposto, que era me graduar em engenharia civil. Poxa, que emoção! Que emoção! Você falando, eu fui imaginando tudo isso. Imaginando tudo isso. E a sua história, Ana Larissa, a gente percebe que é uma história universal, não é verdade? Né? Você saiu, né, da cidade pequena, foi para uma cidade maior, em busca, né, de se tornar uma engenheira, e ao longo da caminhada se encontrou vários obstáculos, não é? E eu acredito no que você disse, que o que pode tornar a jornada mais suportável, não amena, mais suportável são os bons amigos. Né? Os bons amigos, eles nos ajudam. Né? Muito. Exatamente, nos ajudam muito. E agora, como que foi a sua jornada, Ana Larissa, até conseguir se tornar uma professora em uma universidade federal?
difícil. Eu acho que, como tudo, né, que a gente se propõe fazer na vida, tem um lado, digamos, um lado bom e um lado ruim, se é que eu posso fazer essa divisão. Mas, assim, a minha trajetória, né, foi estando no curso, percebendo que eu tinha capacidade de concluir, né, de realizar esse sonho e, de fato, conseguir. A primeira decisão foi, engenheiro civil, e agora? Na verdade, essa decisão ela veio no último ano da graduação. E aí eu via duas vertentes muito claras de afinidade mesmo. Uma delas seria, vou ser projetista estrutural. E a outra é, vou ser professora, mas quero ser professora em uma universidade pública. Né? Então, tinha essas duas vertentes. Tive, eu chamo de experiência, porque não deixa de ser, né, uma experiência com um projeto estrutural quando eu estagiei em um escritório. E aí eu fui vendo a rotina, né, dos engenheiros com os quais eu tratava diretamente. E aí eu comecei a perceber que aquela não era a rotina que eu queria para mim. Então foi isso. Hoje eu ainda gosto muito, tenho, né, tanto que eu estou nessa área, então tenho muito interesse por essa área, mas ser projetista estrutural não era para mim, né? Não me agradava. Aquilo que eu vi não é o que eu queria. E na docência eu também brinco, né, que eu tive uma experiência, mas é porque eu fiz pesquisa, fiz iniciação científica por 2 anos, né, antes de desenvolver o TCC, sempre com o mesmo orientador, que eu admiro demais. E também fui monitora de resistência dos materiais por 3 anos. E lá, a monitoria de resistência dos materiais era resolver exercícios no quadro. Então, era como uma aula, né? Por isso que eu costumo dizer que eu tive, entre aspas, uma experiência em cada uma desses caminhos que eu queria percorrer. E aí, vendo um e vendo o outro, tendo esse pequeno contato, eu falei, não, realmente quero ser professora. Tudo bem, quero ser professora, mas quero ser professora em uma universidade pública. Sonho, ponto, né? Então, a primeira coisa, preciso me qualificar, preciso de um mestrado, né, inicialmente, já visualizando, né, um doutorado. Foi quando eu me inscrevi no mestrado e, né, desenvolvi, né, o mestrado, participei do mestrado, como você mesmo disse, lá na Universidade Federal de Goiás, onde eu já fazia graduação, com a orientação do professor Zenon, mais uma vez que eu admiro muito, e a gente desenvolveu um trabalho sobre cascas ortotrópicas, então seguindo um pouco, né, do que eu já tinha começado a ter um contato na iniciação científica, no TCC, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho, tivemos algumas publicações, então assim, por isso que eu falo que tudo tem um lado, eu tô colocando dessa forma, mas não sei se é o melhor, né? Mas por isso que eu digo, tudo tem um lado que a gente julga como ruim, mas também tem um lado bom. Então assim, fiz um mestrado, ao final do mestrado eu comecei a lecionar, então eu dei aula durante 1 ano na Universidade Católica, né? Hoje PUC, né? Teve a transição nessa época, então dei esse 1 ano de aula lá na PUC, depois disso tive aquela dúvida de continuo ou não continuo, fiz um concurso lá para a UFG de professor 20 horas, não passei, para a gente ver que nem tudo são flores, fui aprovada em 2º lugar, né? Mas enfim, o 1º lugar assumiu, continuei, né? O que eu vou fazer, né? Buscando aquilo que eu queria. Nesse momento de vou parar de dar aula, vou começar a trabalhar com projeto, né? A gente, ao longo do ano, vai dando umas mudadas de ideia também, né? Isso. Nesse momento, surgiu a possibilidade de ser professora substituta lá em Goiânia, na UFG. E aí, numa área que eu sou extremamente apaixonada, que é a resistência dos materiais.
Então, assim, eu abracei essa oportunidade, né? Fiquei lá só 6 meses como professora substituta, mas nesses 6 meses, né, nesse início, né, desse período, abriu a vaga para o concurso aqui. E aí eu falei, por que não? Não conheço catalão? Não conheço. Sim. Vou mais uma vez me mudar para uma cidade onde tudo é novo? Sim, mas estou indo atrás do meu sonho. E aí vim, fiz o concurso e obtive êxito. Estou aqui desde 2014. E aí eu digo assim que a jornada ela teve momentos de sacrifício, teve momentos de dificuldade mesmo, assim, a dificuldade com a gente mesmo, a dificuldade de ter que abrir mão de algumas coisas, a dificuldade de não entender algum conteúdo e, né, se virar para dar, né, para dar conta. Mas também, para mim, foi uma jornada que teve muitos momentos prazerosos. Então, eu acho que a gente precisa muito colocar na balança, né? Nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Tem os dois lados. E aí, para mim, valeu muito a pena. Esses sacrifícios que eu fiz, talvez hoje eu faria algumas coisas diferentes que amenizariam isso. Mas na época eu não tinha essa maturidade. Então, o que eu olho? Os sacrifícios que eu tive que fazer para chegar onde eu tô me permitiram chegar onde eu estou, que é onde eu queria, e também não foi de um todo ruim. Teve muita coisa bacana aí no meio do caminho. Eu gosto muito de estudar. Então, assim, o próprio aprender eu achava muito prazeroso. E não tô te falando aqui, não é um comentário porque os alunos vão ver e a Ana tá querendo, né, motivar os alunos. Não, isso é uma coisa minha. Talvez hoje até menos, mas assim, até então eu gostava muito de estudar, então eu tinha prazer naquilo que eu fazia e eu estava em busca de realizar um sonho. Então não tem como isso não ser prazeroso. Foi isso. Poxa, chegar no ponto em que estudar vira um prazer é o significado que o caminho é esse. Isso. Não é verdade? Né? Esse é o sinal, né? Esse é o caminho. Né? Que excelente. Pessoal, vocês poderão assistir outras entrevistas apertando no card logo aqui em cima. E nesse momento, qual projeto você está envolvida agora e quais são os desafios inerentes a esse projeto, Ana Larissa? Bom, talvez depois de decidir sair de casa, esse seja o projeto mais desafiador, que é o doutorado. Bom, existem assim vários projetos que eu gostaria de estar executando. Acho que a cada dia surge ali aquele plim-plim que fala assim, nossa, Ana, faz isso. Olha, se você fizer isso vai ser legal. Mas tudo isso está ficando no papel, porque a prioridade hoje é o doutorado. Eu ingressei no doutorado em 2020, já consegui concluir as disciplinas não foi fácil, mais uma vez, né? Aquele caminho que é um caminho de sacrifícios. No meio, né, do caminho eu tive alguns problemas de saúde, questões físicas e questões emocionais. Então eu tive que desacelerar e cuidar disso. Então assim, o doutorado ele tem sido um processo um pouco mais difícil para mim do que foi até a graduação e o mestrado. Porque eu tive essas questões, eu falei, não, peraí, tudo bem, eu quero, é um objetivo, é um desejo, mas eu tenho que cuidar de mim. Então, desacelerei um pouco, tentei me acolher, tentei entender até onde eu posso ir, sem exigir muito de mim. Quero fazer um trabalho de qualidade, mas sem perder a minha qualidade, a qualidade na minha vida, né, de saúde mesmo. Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse, né? Foi o de reconhecer até onde eu posso ir e de aceitar, porque é muito difícil. Eu tive uma trajetória, né, na graduação e no mestrado muito boa,
Então, assim, eu consegui desenvolver nas disciplinas, obter êxito, né? Foi tudo casando e se encaixando e fui me dando muito bem. E quando chegou no doutorado, para eu entender que um B não é tão ruim, porque existe uma série de outras coisas envolvidas, foi muito difícil. Mas isso também me fez amadurecer como pessoa, eu vejo dessa forma. E aí é até interessante que eu acho, quando eu voltar, né, ainda tem um caminho aí pela frente, mas quando eu voltar para a docência, quando eu voltar da aula, eu acho que eu vou olhar para as dificuldades dos alunos de uma maneira ainda mais diferente. Porque eu estou tendo essas dificuldades, né? Então, assim, o primeiro grande desafio foi esse. E o segundo é o desafio inerente ao desenvolvimento de uma tese. Eu preciso trazer uma contribuição nova. Então, é muito difícil. É olhar para aquele monte de informação e falar, e agora? O que eu vou fazer? O que é novo? O que vai me trazer frutos? Então, assim, ainda estou enfrentando isso um pouco, porque dentro do tema que eu escolhi tem muitas vertentes para onde eu posso ir, né? E eu abracei uma e estou caminhando nela, mas assim, ao mesmo tempo eu já sei que tem uma outra que eu também preciso estudar um pouquinho. Então, primeira dificuldade, né? Segunda, né? Dificuldade é isso. O que eu vou fazer? E agora eu tô então agora eu sei mais ou menos o que eu vou fazer. A dificuldade que eu estou enfrentando é como fazer. Como a partir, tive uma ideia, tá, mas como que eu vou desenvolver? Como que eu vou aplicar nessa ideia que eu estou tendo? Então agora o desafio que eu estou tendo é esse, como resolver esse problema. Mas está caminhando. Com a saúde em dia, né? Tratei as minhas questões emocionais, as minhas questões físicas, ainda tenho cuidado, porque é um cuidado constante. E agora eu estou cuidando, né, dessas outras perguntas, o que fazer e como fazer. E aí nesse processo, mais uma vez, eu estou contando com a ajuda dos amigos. Então, assim, eu tenho a minha orientação, mas a relação, o poder trocar uma ideia... às vezes o amigo que não é da área, mas vem e fala, Ana, mas isso daqui? É mesmo, não tinha pensado, porque a gente também tem uns vícios, né? Então poder contar com a ajuda dos amigos e mais uma vez também da família, tá me ajudando a caminhar. Então, tá dando certo. Que interessante que nesse segundo obstáculo que você comentou, Ana, tem uma frase célebre, né, que é: doutorado é romper as fronteiras do conhecimento. Minha nossa! Como fazer isso? Como fazer, né? É o que você está vivendo agora, né? Como fazer? Te desejo sorte, né? E sucesso, né? Sorte e sucesso. Eu me recordo que você estava como nossa coordenadora e em um momento conversamos sobre doutorado, né? E eu me recordo de falarmos assim, né? Faço doutorado, é importante. É importante, é uma questão de sobrevivência. Sim. Né? É importante, já é docente, né? Então o próximo passo é se tornar doutora, não só pelo dinheiro, que tudo bem que duplica o salário, é importante, mas tem a questão emocional. Tudo está envolvido no primeiro desafio, né, que é o emocional. E a gente, né, estando na universidade, eu acho que é o caminho natural, né? A gente, mais uma vez, dá mais um passo rumo à qualificação. Então, acho que é natural. Quem não tem um mestrado, fazer um mestrado. Quem tem um mestrado, fazer o doutorado. E assim vai, porque a gente também não para nunca de estudar, isso é uma verdade. Essa é uma verdade. Então era um caminho natural e tá indo, tá fluindo. E que recado, né,
ou conselho você daria para os nossos queridos graduandos? Bom, eu trouxe aqui 3 conselhos, se eu puder chamar assim, porque se aquele ditado, né, se conselho fosse bom não era dado, era vendido, mas me permitam de uma visão não só de docente, mas de uma visão também de discente, né? Relembrando todo esse caminho que eu percorri e que hoje eu também estou percorrendo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é se dediquem. Então, dedicação eu acho que é extremamente importante, porque eu entendo que é natural a gente não ter afinidade, habilidade numa determinada área, numa disciplina, né, pensando nos nossos alunos. Eu acho que isso é natural. Não me dei bem lá no início da minha graduação com física. Fiz uma disciplina agora no doutorado de plasticidade. Não me dei bem com a disciplina. Não me dei bem no sentido de tive muita dificuldade. E eu acho que isso é natural, porque a gente tem mais ou menos afinidade com uma ou outra área, né? O que não é natural, na minha percepção, é não ter interesse em melhorar aquilo que eu tenho dificuldade. Por isso que eu digo, se dediquem. Porque quando a gente se dedica naquilo que a gente não é bom, aquilo vai melhorando. Eu não preciso ser um 10, mas se eu tiver, né, se eu conseguir ali alcançar um conhecimento satisfatório, ok, não preciso saber de tudo, porque a gente não consegue saber de tudo. Mas só a dedicação vai permitir que a gente, e talvez a curiosidade, que a gente alcance isso, porque eu posso não saber, mas eu tenho que ter a curiosidade de buscar aprender. Então é isso que eu quero dizer. Outra coisa, respeitem os seus limites, que foi, isso para mim ficou muito nítido quando eu saí da graduação, quando eu saí do mestrado, porque quando eu estava lá dentro, eu não, assim, comecei a enxergar, mas assim, ainda com o pezinho atrás. Eu não preciso caminhar no mesmo ritmo que o meu colega, porque o meu ritmo é outro. Então, se o meu colega pega, vou dar um exemplo voltado para os nossos alunos, se um colega pega 8 disciplinas no semestre, eu não preciso pegar as 8. Eu posso pegar as 6. Ana, mas aí ao invés de eu me formar em 5 anos, eu vou me formar em 6. Coloca na balança. O que é mais valioso? Pelo menos é assim que eu penso, tá? O que é mais valioso? Eu me formar em 5 anos, talvez adoecido, ou eu me formar em 6 e tá mais leve? Porque a engenharia a gente já sabe que tem que estudar. Como eu considero que qualquer curso que a gente faça, que a gente se propõe a fazer, precisa ter estudo, né? Tanto que o primeiro dica é dedicação. Então eu tenho que estudar. Agora eu tenho que ver quanto que eu consigo estudar para não adoecer fisicamente e emocionalmente. Não que o emocional não seja físico, mas enfim, né? Eu sou engenheira. Então, estou colocando nessas palavras para facilitar o entendimento. E por fim, Ricardo, é aproveitar a jornada. Aproveitem a jornada. Em 2 sentidos. Aproveitar a jornada, não é só ir pra farra não, viu, gente? Senão vocês vão falar assim, ai, mas que conselho é esse? Não. Eu acho que a gente precisa, sim, aproveitar essa fase, que a gente é jovem, eu também sou jovem, tá? Que a gente é jovem, e a gente tem que sair com os amigos, ir num rodízio, ir num barzinho, ir numa festa, tem que. Minha percepção é essa, tem que aproveitar, porque é uma fase que de repente não vai mais voltar. É bem difícil a gente fazer outra graduação. Alguns alunos nossos, né, inclusive, já têm, né, uma graduação e entraram novamente. Isso acontece algumas vezes. Mas essa experiência da primeira graduação fora, né, da universidade, acho que é importante de ser aproveitada. Mas as consequências não podem ser esquecidas. Então, por isso que eu tô falando, aproveite a jornada lá fora, mas aqui dentro também. Então,
Se o aluno não estuda, ele vai sair prejudicado, não só em termos de nota, nem estou pensando nisso, mas eu estou pensando em conhecimento. Como que eu vou saber executar uma alvenaria, trazendo aqui, né, para a construção, como que eu vou saber executar uma alvenaria se eu não estudar aquilo ali? Se eu não tiver a minha dedicação quando eu estou fazendo o curso, a disciplina específica, ou o estágio, enfim. Então, aproveita as oportunidades dentro do curso, de ter a abertura, a liberdade com os professores, que podem agregar demais, e aproveitem fora, mas tenham equilíbrio, porque se aproveitar muito fora, vai ter consequência aqui no de dentro. E se só ficar focado aqui, aí eu falo por experiência própria, vai ter alguma coisa que não vai ficar legal lá fora. Então eu acho que aprendam a equilibrar. Vocês são graduandos de engenharia civil, precisam estudar, precisam se dedicar, buscar conhecimento, estuda sozinho, estuda com colega, procura professor. Acho que tudo isso tem que ser feito, mas cuidem de vocês também. Faça um passeio, né, quando tiver oportunidade. Tenha um equilíbrio nesses dois lados, tá? Não deixem essa balança ficar muito desigual. Tem época que ela tá assim, porque a gente tem muita prova, tem que estudar. Tem hora que a gente tá com uma preguiça de estudar, ela tá assim. Isso acontece também, mas tentem manter ela equilibrada. Então, isso é o que eu gostaria de dizer e o que eu tento conversar sempre que eu entro em sala de aula, porque eu considero isso importante. E essa visão que eu tenho hoje foi uma visão de experiência própria. Então, por vezes foi muito difícil, eu aprendi isso apanhando. Então, eu tento trazer para os alunos dedicação, respeito e proveito. É isso. Pessoal, então presta atenção, que acabamos de aprender aqui 3 diretrizes fundamentais, né? Pelo menos para mim. Dedicação, respeitar a si mesmo e aproveitar a jornada, né? O que você disse, Ana Larissa, o Steve Jobs, ele fez um discurso em Stanford e uma das diretrizes que ele deu foi essa. Nas palavras dele foi: não leve as coisas tão a sério. É isso, que o aproveitar a jornada, né? Não levar tão a sério. Ele não diz para não levar a sério. Isso. Ele está dizendo para não levar tão a sério. Isso. Né? Que é o desfrutar a jornada, né? Buscar este equilíbrio. Mais uma vez eu quero lhe agradecer por estar aqui conosco, minha querida Ana Larissa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Agora se inscreve nesse canal para dar aquela força para a gente. A sua inscrição é o que vai fazer eu estar aqui todas as semanas para trazer para você assuntos do teu interesse. Até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, professor, pelo convite e obrigado pela participação de vocês.